batido e acabou a paciência do consórcio Maracanã com o Vasco da Gama, que através de nota foi chamado de mentiroso. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira com uma reviravolta. A diretoria do Flamengo começa a observar e ver a possibilidade da contratação de Oscar, jogador que foi especulado no ano passado no Mengão. Eu estou chegando com muitas notícias, mas antes eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda muito a gente. Então não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o like. Vamos às notícias do Mengão, tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando do assunto de hoje, que é o jogo entre Flamengo, o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã. Pronto, o martelo tá batido, o jogo vai acontecer no Maracanã. E eu vou dizer uma coisa, tá na hora, Landim, tá na hora da gente tomar vergonha na cara e levar essa história de estádio a sério. Tem que levar a sério, tem que ir lá, tem que fazer a proposta, tem que comprar o terreno, tem que jogar a pedra fundamental, tem que fazer a obra, tem que levar a sério. Sabe por quê? É uma bagunça isso. Isso não existe, isso não existe. Você paga o aluguel de uma casa. A casa não é sua, você está pagando o aluguel dela, sim. Mas isso não dá o direito de eu ir lá, por exemplo, um dia cismar, ir lá tomar banho na sua piscina, ir lá fazer um churrasco na sua varanda. Claro que não. E é isso que acontece no Maracanã. É isso que acontece. Se o Flamengo for ficar no Maracanã, o contrato tem que ser bem amarrado. É o Flamengo que decide quem joga e quando joga. Ponto. Ponto. Acabou. Datas específicas. Ó, o Flamengo tem 5 datas no ano aqui para poder ceder para Vasco e Botafogo jogar quando eles quiserem. 5, apenas 5. E pronto. Acabou. Isso aqui, é claro que é uma suposição que eu estou fazendo. Mas, mais uma vez, toda essa ladainha de estádio, tá lá, o Vasco vai jogar no Maracanã. Porém, o consórcio Maracanã soltou uma nota e esculachou o Vasco também, inclusive chamou de mentiroso. Abre aspas. O consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no estádio Jornalista Mário Filho. A despeito de algumas especulações em sentido contrário, nesse caso não houve recusa do consórcio em nenhum momento, mas sim indefinições por parte dos envolvidos. A decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado. Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF, que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou mais uma vez o caminho da vitimização, em um caso em que sequer é o mandante da partida. Tudo isso para atacar o consórcio de forma injusta, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado. Isso aqui é muito verdade. O consórcio, que é o Flamengo e o Fluminense, esculachou o Vasco, está certo. Estão se limitizando, estão se colocando numa posição que não é deles, eles não são nem mandantes. Eles não são nem mandantes. O problema não tinha nada a ver com o Vasco. O problema era Nova Iguaçu e Flamengo e Fluminense. O Flamengo e o Fluminense não disse não. Simplesmente não respondeu. Não respondeu por quê? Tem que ver o tempo, tem que ver a operação, tem que resolver tudo, tem que fazer as coisas que tem que ser feitas. O Flamengo estava ali fazendo as coisas, fazendo as análises que tem que ser feitas. Aí vai lá, o Vasco se mete no meio da confusão. Para terminar a nota, fala assim, ó, a gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente. E esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos, ou seja, mentirosos. Inverídico é mentira, inverdade é mentira. Inverídico, para tumultuar o processo licitatório. É verdade isso aqui tudinho que o Flamengo está falando, eu apoio. Em momento nenhum o Flamengo disse não. Apenas demorou para dar a resposta porque estava analisando as questões técnicas, as questões que precisam ser analisadas antes de ceder o estádio para A ou B ou C. Por que o Vasco quer jogar no Maracanã? Sabe por quê? Porque a torcida do Vasco vai encher o Maracanã, vai colocar uma pressão sobre o Nova Iguaçu e é como se o Nova Iguaçu estivesse jogando fora de casa. Se eu fosse o Nova Iguaçu, colocava o preço do ingresso alto, colocava bem caro mesmo, bem caro. Já que o dinheiro é para o Nova Iguaçu, já que é para fortalecer financeiramente o Nova Iguaçu, eu colocaria o ingresso bem caro se eu fosse o Nova Iguaçu. Ponto. Até me estressei com isso.
Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, falar do Mengão, porque, mais uma vez, o Flamengo segue reparando ali as situações dos jogadores, né? E o único jogador que deve ficar de fora do jogo contra o Fluminense no próximo sábado é o lateral Wesley. Ayrton Lucas e Eric Pulgar era esperado no treino de hoje à tarde. Gabigol já vem treinando a semana inteira. Então, Gabigol já deve aí estar 100% recuperado à disposição do técnico Tite. O Wesley ainda está passando aí por um período de reavaliação. Ainda tem aquela situação que aconteceu com ele no final de semana. A gente não sabe bem como é que vai ficar a situação do jogador. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Oscar. Porque assim, gente, a informação, foi até o Jorge Nicola que trouxe a informação, é que o Flamengo estaria visando ir atrás novamente do Oscar. Vou explicar para vocês qual é a situação. Janela de transferência do meio do ano, ela já abre no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A janela de transferência já abre depois da Copa América. Então, assim, o Oscar, ele tá para ficar livre no mercado e é um jogador que chegaria, entre aspas, de graça no Flamengo, que chegaria sem o Flamengo ter um custo de comprar o passe dele. Dentro da diretoria do Flamengo, existe uma ala que acredita que o Oscar ainda consiga render muito no futebol brasileiro. E existe uma outra ala que vê meio que como uma aposta. Eu vou dar minha opinião. O Oscar tá um tempão jogando lá no Xangai. É claro que o nível do futebol lá, ele é muito mais baixo do que o nível do futebol aqui no Brasil. E é claro também que a gente precisa observar e ficar muito atento nessa situação específica do Oscar, é como o jogador vai chegar aqui. Como eu disse, o jogador já está há muito tempo jogando lá no Xangai. Então, ele não tem mais aquele nível que ele tinha quando ele jogava no Chelsea, por exemplo. Ele não tem mais aquele nível que ele tinha quando ele jogava na Europa. Lá é outra parada, lá é outra rotação do futebol. Então tem que ver se realmente vai valer a pena esse investimento e se vai valer a pena essa aposta. É claro também que hoje o Oscar não chegaria para ser titular no Flamengo. O Oscar chegaria para ser reserva ali do Arrascaeta, do Dela Cruz, dos jogadores que jogam no meio campo. Por falar em jogadores que jogam no meio campo, amanhã o Gerson vai retirar aí os pontos, ele que passou por uma cirurgia no rins e a gente está na torcida pelo Gerson, ele que tem ido ao Ninho do Urubu, foi ao Ninho do Urubu essa semana, tá com saudade dos amigos, sempre tá postando alguma coisa na rede social, falou que tá muito entediado e a gente está na torcida para que o Gerson volte e volte bem o mais rápido possível. Falando ainda sobre o Gerson, jogador que agora assumiu a camisa 8, segue fora e a expectativa é que ele volte ali lá para a sétima rodada ali do Campeonato Brasileiro, da sétima à 10ª rodada mais ou menos do Campeonato Brasileiro e mais ou menos no meio da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar a situação também do Gerson. Mudando o assunto, falar agora sobre o Fluminense, que já tem um desfalque confirmado para o jogo do próximo sábado. Trata-se de Douglas Costa. O jogador não conseguiu se recuperar a tempo e vai ser um desfalque para o técnico Fernando Diniz. Vale lembrar que o Fluminense tem a volta do André, jogador importantíssimo no sistema do técnico Fernando Diniz, principalmente ali no meio-campo. A gente percebia assim, o meio-campo do Fluminense muito mais lento no último sábado, jogando ali com Renato Augusto e Ganso, e o Flamengo até com uma certa facilidade ali no meio-campo, e isso muito por conta da falta do André, que tomou um cartão vermelho no jogo contra o Botafogo, que foi o jogo que foi antes do jogo contra o Flamengo. Sábado o André volta, mas Douglas Costa continua fora. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, tá certo? Já dei o meu recado, já dei o meu papo. Eu acho que o Flamengo tem que parar com esse negócio de ficar na mão do Maracanã, tem que ir atrás do estádio próprio, tem que construir o estádio próprio. Não dá para ficar no Maracanã mais. Tá provado isso, que enquanto tiver com esse contrato, principalmente esse contrato que tá agora aí, a hora que o Vasco quiser jogar, a hora que o Botafogo quiser jogar, ou quem quiser jogar, vai chegar lá e vai jogar. Obviamente, dessa vez, não foi para parar na justiça, não foi nada. É mais o Vasco tumultuando o processo todo. É mais o Vasco, como disse o Flamengo na nota, se vitimizando e atrapalhando o processo. Mas o Flamengo tem que aproveitar
essas oportunidades e tomar vergonha na cara e partir para o estádio próprio e partir para ter a sua casa própria, tá certo? Vou ficando por aqui. Não é inscrito no canal, já sabe, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!